Hora da lição. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Hora da Lição aqui no meu canal, Evanilton Paixão Oficial. Que Deus continue abençoando a todos que estão acompanhando aqui. Sejam bem-vindos, tá bom? Olha só, se você está passando aqui agora ou até mesmo não é inscrito, eu gostaria de fazer o convite para você, tá bom? Para se inscrever no canal. Clique aí embaixo onde tem inscreva-se, vai aparecer 3 sinos, aperte o primeiro de todas as notificações. Dessa maneira, você apertar o primeiro sininho, toda vez que entrar um vídeo aqui, vai notificar aí no seu smartphone, computador, avisando que entrou um conteúdo novo, tá bom? Dá um like e compartilha aí com quantas pessoas você puder, convidando aí para os nossos estudos aqui do canal, tá certo? Que Deus abençoe você. Olha só, chegamos na segunda lição do segundo trimestre. E o tema da semana é tempo de decisão. Vamos saber aí o que significa isso, o tempo da decisão, tá certo? Vamos fazer uma recapitulação agora, um resumo de toda a semana, tá certo? Lição número 2, tema, tempo de decisão. Estamos aí no sábado, 1º de abril até sexta-feira, vamos fazer o resumo. E o verso para memorizar está lá em Apocalipse 14, versos 14 e 15, que diz o seguinte: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem, e disse assim: Pegue sua foice e comece a colheita, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Foi isso que o anjo falou. Olha só, o tempo de decisão que nós temos agora é importante, porque se já viemos nos preparando do passado até agora, deixando a semente de Cristo amadurecer na nossa vida e produzir bons frutos, você já vem se preparando aí ao longo da estrada. Porém, quem perdeu tempo ainda há chance, estamos no período aí do tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça foi quando Jesus morreu na cruz, pagou o preço do pecado. Já estamos aí na Semana Santa, na verdade, num período em que nós lembramos o sacrifício de Cristo pela humanidade. Então Jesus fez esse sacrifício por amor, então abriu a oportunidade de salvação, ele pagou o preço do pecado, mas não quer dizer que as pessoas estão salvas ainda. Ali foi o preço do pecado e a oportunidade de salvação. Isso é tempo da graça. Tá bom? Mas não é o bastante pelo seguinte, porque nós precisamos aceitar esse sacrifício. Então, só Jesus ter morrido na cruz do Calvário e você acreditar que está salvo, na verdade é um engodo, é um erro e é um engano. Então, não é o bastante para a minha vida, eu quero o principal, eu quero a salvação. Então, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, aí sim, você vai se preparando, seguindo a Jesus, mudando o seu caráter, sua vida, deixando as sementes boas crescer na sua vida e não as sementes ruins, e vai se preparando para o que vai acontecer, porque as coisas vão piorar, não vão melhorar assim da noite para o dia, as coisas vão piorar, vai haver perseguições, problemas sérios e você precisa estar preparado, preparada. Então o sacrifício de Jesus nos gerou a esperança de sermos salvos. Não é impossível você ir para o céu, não é impossível. É possível pelo sacrifício e mérito de Jesus. Então isso é justificação pela fé. Se no período de preparação, de decisão, você está no processo de justificação pela fé, por meio dos méritos de Jesus, então no final você vai ser salvo. Assim a Bíblia confirma, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Logo, a minha afirmação é baseada teologicamente na Bíblia, tá certo? Então, o tempo de decisão é agora, não é quando Jesus chegar. Então, nós não estamos no tempo de curtição para depois pensar em se arrepender. Estamos no tempo de preparação.
Então, se você está ouvindo esse vídeo aí, assistindo, ouvindo essas palavras, lembre-se que a palavra de Deus faz o convite. Jesus te convida para se preparar para ser mais do que vencedor no retorno dele. Tá bom? Então, aqui o verso para memorizar está falando que João viu uma pessoa de carne e osso, nascida da humanidade mesmo, como nós, vindo no céu, nas nuvens dos céus. Então os anjos, quando viram os discípulos e as pessoas que estavam ali observando Jesus indo para o céu depois de ter morrido, ressuscitado, ele estava retornando para o céu, disse: varões galileus, por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que está subindo, um dia vai retornar nas nuvens dos céus. Então a promessa estava aí, a confirmação. Os próprios anjos falaram. E Jesus também disse. Então Jesus nasceu de uma mulher de carne e osso, ele é carne e osso, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, ele já existia no céu, e nasceu aqui na terra de carne e osso, uma transformação, uma encarnação de Cristo, de carne e osso, voltou para o céu e agora está retornando da mesma forma. Tá certo? Agora nós olhamos por espelho, assim fala Paulo na Bíblia. Agora olhamos figuradamente, pela fé, nas Escrituras, mas um dia veremos face a face. Então, Daniel já falava, o Filho do Homem. Então, quando você estudar Apocalipse, estude os dois livros. Você estuda Apocalipse e Daniel, eles dois se relacionam com a história e as profecias. Daniel, antes de Jesus nascer aqui nesse mundo, e João, que era o profeta que viu Jesus, passou dias com Jesus, andou com Jesus 3 anos e teve a visão de Jesus retornando. Daniel já tinha falado do Filho do Homem. Ele falou do Filho do Homem que nasceria. E agora, no livro de Daniel, e agora Apocalipse, João repete o Filho como semelhante ao Filho do Homem. Olha a relação. Então, quando você estudar Apocalipse, estude com Daniel. As profecias se relacionam através desses dois livros. E o Evangelho Eterno confirma isso também, porque o Evangelho Eterno já existia antes do mundo ser criado, porque fala do amor de Deus, fala do retorno de Jesus, fala das coisas que vão acontecer, de que Jesus falou das guerras, rumores de guerras. Então, por causa desse evangelho que mostra que Jesus morreu na cruz do Calvário, que é o plano da salvação, ele já existia antes, ele só veio para a terra nos ensinar. E foi por causa disso que Jesus morreu, que ele queria ensinar as pessoas a fazerem mudança na vida. Mudança é preparação, mudança de caráter. E é por isso que mataram Jesus, e ele veio intencionalmente para isso, para mostrar às pessoas que por ele ensinar o amor, matariam ele, mas ele estava ali fazendo por amor. E Jesus ressuscitou e venceu. Então, o Evangelho também, ele nos anuncia que precisamos nos preparar. Aliás, toda a palavra de Deus fala que nós precisamos plantar a semente do amor, da preparação, para amar, gostar de Jesus e das coisas dele, para sermos salvos. Jesus sempre avisou sobre as coisas que iriam acontecer, guerras e rumores de guerra, para que as pessoas se preparassem. Uma coisa foi o dilúvio, que Deus avisou que iria acontecer. E Noé começou a pregar. Mas aquelas pessoas que morreram antes do dilúvio, com certeza vai receber a salvação porque creram. Porém, na época que a chuva caiu, que o dilúvio aconteceu, ninguém mais entrou a não ser a família dele, 8 pessoas, e os animais que foram obedientes até isso, e entraram na arca. Então, da mesma forma, hoje, Jesus está avisando ao povo, só que agora vai ser fogo que vai destruir a terra. Tá certo? No contexto de seu retorno iminente, o Senhor acrescentou, antes do retorno dele, ele disse assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz isso. Então, todos são levados a decidir a favor de Cristo ou contra Ele. Você sabe quando vai se cumprir essa profecia bíblica aqui do livro de Apocalipse, quando diz que continue o injusto fazendo injustiça, o imundo a ficar mais imundo e o justo a santificar-se? Quando a porta da graça fechar. Quando sair o sinal da besta,
Tá certo que nós precisamos entender muito bem como vai acontecer. Tem muita gente que está aí embolando muita coisa aí, tá certo? De sistema, e precisa entender isso. Quando obrigarem as pessoas, como foi no tempo de Constantino, do Império, que vai se repetir, quando chegar esse momento, a Bíblia fala que vai vir as pragas, que vão acometer as pessoas de doenças terríveis, mais do que aqui existe, os hospitais cheios, terrível. Aí pode ter certeza que a porta da graça já fechou. Pode ter certeza. O Espírito Santo já saiu da terra, não tem mais nada a ser feito. Ninguém quer mais aceitar Jesus, que você deu estudo bíblico, não quer mais. Pessoas não querem aceitar Cristo, outros que aceitaram, e mais ninguém quer, a maioria não quer. Então o Espírito Santo vai fazer o que aqui na terra? Não tem mais ninguém para salvar, não tem mais ninguém para tomar a decisão. Então as escolhas eternas já foram feitas, aí sim a profecia se cumpre. O injusto faça mais justiça, o imundo se suje mais, mas quem já tomou a decisão se limpe mais, seja mais justo. Aí essa profecia se cumpre. Então precisamos fazer as escolhas eternas agora. Ninguém vai ficar enganado, nada vem por baixo do pano e você vai dizer, eu tomei a decisão e não sabia disso, não. Todo mundo vai saber, todo mundo vai ter o prazer de tomar a decisão. O livro O Grande Conflito já foi distribuído. O primeiro ano, esse ano, o livro já foi distribuído no dia 1º de abril, tá certo? Ali ensina, é um estudo bíblico, ensina sobre as profecias das coisas que vão acontecer e que você precisa se preparar para a volta de Jesus, tá bom? O livro serve para quem é da igreja, quem é batizado e quem também não tomou a decisão, quem não é da igreja. Precisa conhecer, esse livro vai iluminar cada casa, tá certo? Então, o livro já foi distribuído, são 2 anos, ano que vem vai ser distribuído novamente para as casas das pessoas, as pessoas que não receberam o livro, tá bom? Então, nesse livro, te dá um estudo bíblico, fala da volta de Jesus, de como se preparar para o retorno de Cristo, é uma preparação, então precisa ler o livro. E você que é da igreja, que não leu o livro, precisa se preparar lendo o livro para poder explicar para as pessoas, porque as pessoas vão perguntar, elas vão perguntar, então você precisa falar pelo menos o básico e conduzir essas pessoas à leitura do livro, tá certo? Então, nesse livro, fala sobre verdades que nos conduzem às escolhas. Ninguém vai ficar enganado, ninguém vai dizer assim, eu tomei a decisão e não sabia disso, não. Vai passar na televisão, no rádio, na internet, no celular. Todo mundo vai ter o prazer de tomar a decisão. Ninguém vai ficar enganado. O lado que você escolher é aquele lado dali, tá certo? Ninguém vai tomar decisão sem saber o que é. Apocalipse 14 contém textos chaves referentes à mensagem do Senhor para o seu povo e para o mundo nos últimos dias. Deus já avisou, Deus fala no livro de Apocalipse, Jesus já avisou, Daniel já avisou. Então os livros estão registrados ali nos livros, os avisos para você se preparar, o que é que nós estamos fazendo. Ele se refere a ele mesmo como filho da carne, filho do homem, que tinha a qualificação, que tem a qualificação para morrer na cruz, pagar o preço que ninguém podia fazer, por amor, ninguém pode fazer isso, só ele, cumprir o plano da salvação, morrer, vencer a morte, ressuscitar, voltar para o céu. Ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem. Moisés foi levado por Jesus para o céu, não foi por si mesmo. Ele não subiu ao céu a não ser por intermédio de alguém que tem poder, Jesus. Elias foi também levado na carruagem de fogo, não foi por si próprio. Enoque foi arrebatado e não se viu mais Enoque. Então todos esses homens que andaram com Deus, eles foram levados por alguém, por Deus. Mas Jesus conhece o caminho e ele foi para o céu. Então ele conhece a forma, a abertura, o local e a maneira de se salvar. Então ele nos ensina isso. Então se prepare. Então no retorno dele ele vai voltar, ele vai retornar e vai buscar os vencedores. Então ele se refere como aquele qualificado, aquela pessoa qualificada para isso. Então você precisa buscar Jesus. Sai correndo agora e busque a Cristo.
Se ajoelhe, peça perdão, peça uma transformação, comece a mudar a sua vida. E a lição está falando também que dificilmente as pessoas que não se prepararam serão salvas. Mas não está dizendo, não estou afirmando que vai ser impossível a salvação. Está dizendo que as pessoas que vinham ao longo do tempo, ao longo dos anos, se preparando, lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, o caminho correto, terão mais chance de se salvar, porque cultivaram a semente da verdade no coração. As pessoas que não ligaram, que não se prepararam, estão chegando hoje e não ligam, dificilmente vai tomar a decisão de se batizar e serem salvas. Quando vier os problemas piores que vão acontecer, não terão forças e vão pecar, não vão resistir e, infelizmente, não se salvarão. É isso que a lição está falando. Mas não quer dizer que você que está preparado não busque pessoas para se salvar. Está dizendo que dificilmente e não impossível, tá certo? Então, o que é que nós devemos fazer com pessoas que estão trilhando o caminho de Cristo? Buscar pessoas que não estão preparadas e prepará-las para a salvação. Essa é a missão. E você que ainda não está preparado, começar a mudar o caráter. Então, dificilmente, a lição está dizendo que as pessoas que não vêm ao longo do tempo se preparando, dificilmente vai mudar o caráter, vai plantar a semente do coração. Porque assim, os seres humanos, nós seres humanos, temos a tendência de se inclinar para as coisas erradas. Quando vem um problema na nossa vida, tomar decisão, a gente começa a tomar decisões erradas e achamos que Deus está demorando. E aí nossa cultura é essa mesmo. E em vez de deixar Deus trabalhar, nós preferimos fazer do nosso jeito. Então, para que Deus? Se você consegue as coisas do seu jeito, uma coisa dá certo aqui, aí dá errado lá, você vai de novo, dá certo aqui, dá errado de novo, você nunca acerta totalmente, porque nunca resolve tudo. Você acha que resolve, mas vem outro problema, vai chegar um dia que você não vai poder resolver mais, porque você precisa de Cristo. Então essa cultura é humana, depois do pecado. E é isso que a lição está dizendo, que precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. As coisinhas que nós andamos fazendo errado, que nós acariciamos, isso vai virar um problema, isso nos afasta de Deus. Isso não é preparação, precisamos tirar essas coisinhas que estão nos atrapalhando, para que deixe Deus trabalhar. Então, por mais pequeno que seja e besta, essas coisas vão nos atrapalhar. A preparação começa agora, para no retorno de Jesus sermos salvos. Tá certo? Então, a volta do Filho do Homem, precisamos entender essa realidade. Uma pessoa de carne e osso que venceu a morte, que vai retornar a esse mundo, que é capaz de salvar pessoas. Tá certo? Então, ele virá com seus anjos, todos o verão. Ninguém vai ser arrebatado da noite para o dia, assim vai ficar umas pessoas aqui e outras vão para o céu. Que é isso? Uns merecem mais do que os outros, porque vai ser arrebatado? Então, o arrebatamento vai ser literal, não vai ser secreto. E não vai deixar desastres aqui, ônibus andando, a pessoa some, o carro andando, aí a pessoa some, o carro bate, acontece desastres, o trem descarrilhou porque o maquinista era santo e aí foi arrebatado. Não existe isso. A Bíblia não confirma sobre esse tipo de arrebatamento secreto. A Bíblia está afirmando que será visível, não vai ser escondido, todo olho o verá. Até os mortos, as pessoas que morreram, vão ressuscitar para ver Jesus retornar. Como é que o arrebatamento é secreto? Ele separará os cabritos das ovelhas. Então essa linguagem aqui, figurada, diz que ele vai separar as pessoas santas das que não são santas, ou seja, as pessoas que estão salvas, os vencedores dos não vencedores. Se tiver uma pessoa no campo, os dois lá fugindo da perseguição, e o que não tiver preparado vai ficar, e o que estiver preparado vai subir para o céu. É isso que quer dizer. Precisamos entender também sobre o juízo celestial. Já estamos no juízo investigativo. Em 1844, a profecia é que Jesus sairia do lugar santo para o Santíssimo, da congregação da igreja, que lá em cima tem um templo, uma igreja, que ele sairia do lugar santo, da congregação para o Santíssimo, para começar a abrir os livros e julgar a humanidade. E começar pelos que seguem ele, lá do passado, Adão e Eva, e aí vinha até hoje.
vem até hoje. Então, esse é o juízo investigativo. Estamos no juízo investigativo. Só é abrir a Bíblia e você confirmar, tá certo? O livro de Apocalipse explica tudo direitinho. Então, o juízo celestial, nós estamos sendo julgados pelas obras. Existe um juízo, é por isso que você precisa se preparar, precisa tomar cuidado, porque não é essa realidade aqui somente que nós vivemos. Tem uma realidade celestial, coisa que a gente não está vendo. Então, Deus ele escreveu na Bíblia para nos avisar, olha, tome cuidado, porque está acontecendo e você precisa se preparar. Então, o juízo celestial é o juízo investigativo, seremos julgados pelas obras, tá bom? Nesse momento Deus está julgando toda a humanidade, o que nós fazemos, nos arrependemos, estamos fazendo o que é correto, caímos, levantamos, mas em você há a consciência de que você errou, de que você precisa continuar no caminho, isso que é importante. Todos os pecados são perdoados, menos aquele pecado contra o Espírito Santo. Isso só pode ser apagado quando você se batiza. E Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos lá no Pentecoste, lá no passado, para que os vossos pecados sejam apagados. Se batizem para que os vossos pecados sejam apagados. Então os pecados só podem ser apagados do passado, aquele pecado contra o Espírito Santo, que você não recebe perdão assim, Senhor, me perdoe porque eu ainda não aceitei a Jesus. Só pode ser apagado com o batismo, quando você toma a decisão de seguir a Cristo e você se batiza, aí são apagados. Mas enquanto isso, eu preciso ter a consciência da minha decisão. E quando eu tomo a minha decisão, e eu sei que mesmo caindo e levantando, Deus espera de mim que eu possa ter um bom caráter para reconhecer que eu sou pecador e continuar no caminho. Isso que é essencial, para que no final eu seja salvo. E aqui interessante é que o anjo vem da presença de Deus na glória do templo e diz a Jesus o seguinte, chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Em outras palavras, ele está dizendo assim, vá buscar os seus filhos e traga-os para casa. Então, no Novo Testamento, Jesus sempre falava assim por parábolas e usava ali algumas comparações com a agricultura. Tá certo? E aqui está dizendo que várias vezes Jesus faz ilustrações da agricultura. Ele usou o simbolismo da colheita madura para ilustrar o crescimento da semente do Evangelho no coração. Então ele faz essa comparação. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. Então, se a gente vai deixar a semente no nosso coração hoje, germinar, permitir isso, é o início, ali representa o início da vida espiritual, mudança de caráter. Como está a sua vida espiritual? Você está deixando Deus mudar? Está aceitando? Está seguindo? Sendo obediente a Deus? É isso que quer dizer. E o desenvolvimento da planta é um belo símbolo do crescimento cristão. Se você planta maracujá, vai colher maracujá. Você planta morango, vai colher morango. Então, se você tem cuidado com a planta dentro de casa, molha todos os dias, vê ela crescer, a mesma coisa é a vida espiritual. Nós precisamos moldar nosso caráter, ter cuidado, regar com a água de Cristo, ter cuidado, buscar Cristo, nos preparar. Sendo cristão você sofre, não sendo você também sofre, mas a diferença é que quem é cristão, quem segue a Cristo, quem prepara a sua vida para a salvação, tem a vitória. Então você precisa se preparar e permitir que Deus transforme seu caráter, a sua vida. Então como está a sua vida espiritual? Está seguindo a Cristo para você ter a vitória? Está moldando o seu caráter? Está resistindo? Continua? Você é obediente a Deus? É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar, tá certo? Então, a germinação da semente representa o início da nossa vida espiritual com Deus. A planta deve crescer ou morrer. Ou você vai deixar a sua vida morrer, perder a salvação, ou você vai deixar a sua vida crescer. Haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Olha, se você segue a Cristo, independente do que as pessoas falem, da aparência, do que for,
você vai ser justificado pelas obras de Cristo. Não é pelo que você já fez no passado que errou. As pessoas podem olhar para você e dizer que você não presta, mas você se arrependeu. E só Deus sabe o que está no seu coração. Para as pessoas parece não ser real, mas para Deus é real, porque Deus quer transformar a sua vida. Para você mesmo talvez não seja real, porque você se culpa pelo passado, mas siga Cristo, aceite genuinamente Ele, de verdade. Busque transformação de caráter, para que Ele justifique você pelos méritos dele. Então, por essas coisas realmente não nos salvaremos, não seremos justificados. E também, se nós fizermos coisas boas, também não seremos justificados. A única maneira da justificação pela fé funcionar na nossa vida é você permitir que Jesus e os méritos dele, que ele é vencedor, ocupe a sua vida, você aceitar isso na sua vida, que só através dele é que você pode ser vencedor, deixar ele transformar a sua vida, você ser obediente a ele, é o que ele mandou. Se você me ama, guardareis os meus mandamentos. Você trilhar esse caminho, seguir a vontade de Deus, ser resiliente, resistente, começar a aprender, procurar pesquisar, eu quero aprender o que Jesus fez, como é que ele agiria nesse momento que eu estou passando um momento difícil, como Jesus fez, e começar a aprender de Jesus e transformar a sua vida. Isso é justificação pela fé. Aqui está a mensagem profética urgente de Apocalipse 14, presta atenção. Todas as sementes amadureceram e estão prontas para a colheita. O grão está totalmente maduro e as uvas estão totalmente maduras. O povo de Deus revela a sua imagem de graça, compaixão, misericórdia e amor diante do universo. Os filhos do mal revelam ganância, luxúria, inveja e o ódio. O caráter de Jesus é revelado em um grupo e o caráter de Satanás no outro. Então as pessoas estão mostrando quem elas são. Então ainda há oportunidade agora de se arrepender. Ele fala, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para vossas almas. Então o convite ainda está aí, mas vai chegar um momento que vai ser retirado. E eu vou encerrar aqui com essa mensagem. Alguns pensam, um dia virá a perseguição e a marca da besta. Quando isso acontecer, vou tomar uma atitude. Essas pessoas escolhem um caminho perigoso. Deus nos chama agora para entregar a vida a Ele. Quanto mais demora em responder ao Espírito Santo, mais dura a alma se torna aos estímulos de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, é por isso que nosso tempo hoje, o tempo da graça, precisamos tomar a decisão de aprender mais de Jesus e nos preparar mais, levar mais a sério, porque está em jogo a própria vida. É caso de vida ou morte, precisamos estar prontos para o retorno de Cristo. Lembre-se, a preparação é agora e não no final. Quando você vai fazer um concurso, você se prepara, você estuda e não deixa para estudar no dia do concurso, você se prepara antes. Então, durante a nossa vida espiritual, precisamos conhecer a Jesus, precisamos nos preparar mais, estar prontos para o retorno dele, porque ele vem buscar pessoas preparadas e não pessoas que ainda vão pensar em se preparar. Que você esteja pronto, preparado para o retorno de Cristo, para a vida eterna. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem, pela oportunidade de salvação que é o tempo da graça. Que o Senhor nos ajude nos preparando, nos moldando o nosso caráter, mesmo que caiamos e levantamos, mas que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude para que possamos ser mais do que vencedores no Senhor. Que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo. Acompanhe as pessoas que estão aqui assistindo o canal, a Hora da Lição, acompanhando o conteúdo. Que o Senhor também seja com a vida delas, com a família dela, com os filhos e parentes. Que o Senhor alcance essas pessoas. Que a mensagem que o Senhor nos traz possa alcançar corações de pessoas que precisam tomar a decisão. Nós pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, é isso.
não deixe de se inscrever no canal, dá um like e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima Hora da Lição.